Então, Trump está na China. Isso aconteceu há cerca de 30 minutos, a 1 hora ao sul de nós. Trump chegou ontem à noite e, nesta manhã, se encontrou com o presidente Xi no grande salão do povo. Vamos dar uma olhada rápida. Aqui está ele saindo de sua limusine. Ela foi trazida dos Estados Unidos por um transporte militar. Ele trouxe todo o seu gabinete, incluindo Marco Rubio, o secretário de Estado, assim como Peter Hegseth, que é o secretário da Guerra. A última vez que um presidente americano visitou foi há 9 anos, em novembro de 2017. Então este é um encontro muito histórico. E como você deve se lembrar, depois que Trump visitou Pequim, eles começaram a guerra comercial. E estamos em uma guerra comercial desde então. Acho que esta reunião é muito otimista para as relações entre EUA e China. Muito disso tem a ver com quem veio com Trump. Então isso é do Weibo, o Twitter chinês. E no que os chineses estão focando é em quem veio com Trump. Muitos membros da família dele vieram com Trump, incluindo seu filho Eric e sua nora Lara. E eles estão muito animados por virem à China. Time China, pessoal. Muito mais importante é o número de executivos de negócios que vieram com Trump. Então você tem Elon Musk, da Tesla, e claro, ele faz muitos negócios na China. Tim Cook, da Apple, também faz muitos negócios na China. A Boeing está tentando garantir uma venda de 50 bilhões de dólares para companhias aéreas chinesas. Então, esses são 3 empresários muito importantes. E aí você tem alguns dos principais nomes do setor financeiro dos Estados Unidos, incluindo Larry Fink, da BlackRock, e Steven Schwarzman. Da Blackstone, David Solomon. Do Goldman Sachs, você tem o Citigroup, a Mastercard e a Visa. Certo? E essas são as principais empresas financeiras da América. E juntas, essas empresas, se somarmos o patrimônio líquido de todas elas, valem mais de 12 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E essas são pessoas muito ocupadas. E para ser sincero, já trabalhei em negociações comerciais. Você não reúne essas pessoas em uma sala a menos que tenha um negócio milionário para anunciar ao mundo, ok? Portanto, minha previsão é que até amanhã já tenhamos os contornos gerais de um grande acordo entre os EUA e a China, no qual as duas nações reconciliem suas diferenças. E eles iniciam um novo capítulo na história mundial, trabalhando juntos para estabilizar a economia global. Então, o que eu quero fazer hoje é discutir como chegamos até aqui, porque um grande acordo acontecerá e como será esse grande acordo, ok? Muito bem, vamos discutir alguns dos eventos que levaram a esse encontro entre Xi e Trump. Aqui é o David Lee do Twitter, ok? E ele está falando sobre o mês passado, sobre o que aconteceu. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que a China bloqueou Manus. A Manus é uma empresa de inteligência artificial que Mark Zuckerberg tentou comprar. E Manus foi incubado na China. E se você é uma empresa de IA e obtém muito sucesso, você quer ir para os Estados Unidos. Porque é lá que está todo o dinheiro. É lá que está todo o talento. É assim que você se torna realmente grande. Mas como foi incubada na China, a China disse não. Você não pode ir para os Estados Unidos porque isso criaria um precedente ruim. A China está tentando desenvolver seu próprio talento. Então isso mostra a guerra de IA sendo travada entre a China e os Estados Unidos. Certo, então isso foi uma das coisas que aconteceu. Outra coisa que aconteceu foi que os EUA impuseram sanções a empresas chinesas que fazem negócios com o Irã, incluindo empresas de satélite que vendem informações comerciais ao Irã sobre a localização dos EUA. As bases são refinarias industriais do tipo Bule de Shah, que recebem petróleo iraniano e o convertem em energia que a China pode usar, ok? E em resposta, a China disse, não, vocês não podem impor sanções contra nós. Se vocês e os parceiros impuserem sanções contra nós, e se as pessoas cumprirem essas sanções, então nós, o governo chinês, também vamos sancionar essas pessoas. E isso é algo chamado de ordem de bloqueio. E isso também parece uma escalada na guerra comercial entre EUA e China, onde anteriormente instituições, bancos e indivíduos chineses cumpriam as sanções dos EUA. Sanções. E essa é a primeira vez que o governo chinês disse ao povo chinês, se você é cidadão chinês e cumprir as sanções dos EUA, sanções. Então nós vamos sancionar você. Ok, então isso é algo muito sério. A Nvidia não pôde vender chips para a China e isso vai afetar o lucro da Nvidia.
A Nvidia é atualmente a empresa mais valiosa do mundo, principalmente porque a IA depende dos chips dela. A China convidou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, para Pequim, porque a China está muito interessada no desfecho dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. Neste momento, o Irã está bloqueando o Estreito de Hormuz, e a China depende de 50% a 60% de suas necessidades energéticas do Oriente Médio. Zhejiang Huang não estava na lista da China. Então, antes de Trump partir, foi anunciado que Jason Huang, que é o chefe da Nvidia, não viria à China. E isso é algo muito sério. Porque nesse grande acordo, o que a China gostaria é de acesso aos chips da Nvidia, semicondutores, para impulsionar sua inteligência artificial. EUA e 6 países treinaram nas Filipinas, enquanto a China enviou 28 navios. Trump mandou um memorando para o Irã. O Irã fez modificações e Trump disse não. Certo? Então parece que a guerra só vai aumentar no Oriente Médio. Depois que o Irã respondeu, a China anunciou a visita de Estado de Trump. E então, ontem e anteontem, ele, Lai Feng, que é o vice-premier da China, e Scott Bessent, que é o secretário da igreja, se encontraram na Coreia do Sul para tentar negociar um acordo. E então, o que vai acontecer é que Putin visitará a China depois que Trump partir. Então, se você olhar apenas para o que está acontecendo, parece que ainda há muita tensão entre os Estados Unidos e a China. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que tudo isso você pode simplesmente ignorar. Isso é tudo o que está acontecendo agora. Mas se usarmos a teoria dos jogos, se olharmos apenas para os contornos gerais do que está acontecendo, faríamos previsões muito melhores sobre o que vai acontecer. Ok, então tudo isso eu acho é apenas teatro. Certo, China e Estados Unidos, na verdade, não estão travando uma guerra de IA. É tudo teatro. Na verdade, eles estão trabalhando juntos para promover a IA. Essas sanções estão acontecendo, mas eventualmente os EUA e a China vão chegar a um grande acordo e se tornarão muito mais integrados economicamente. E o Irã, a China na verdade não se importa muito com o Irã. Ok, a China se importa, antes de tudo, com o relacionamento com os Estados Unidos. E uma evidência disso é que, quando o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, foi a Moscou, Putin se reuniu com ele por 90 minutos. E Putin expressou sua solidariedade e apoio ao povo iraniano. Quando Orekh chegou a Pequim, ele se encontrou apenas com seu homólogo, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Ok? Tudo bem. Outro ponto importante é que Scott Bessent é quem está liderando o ZEWA, equipe na China. Scott Bessent é o secretário do Tesouro. Isso contraria o protocolo, pois normalmente são o secretário de Estado, Marco Rubio, e o Conselheiro de Segurança Nacional, que também é Marco Rubio. Essa equipe é quem define a pauta para a visita EUA à China. Como é o Scott Bessent, provavelmente podemos supor que será uma negociação econômica. E o foco está nas finanças. Basicamente, o que os Estados Unidos querem é que a China abra seu setor financeiro, para que empresas como BlackRock e Blackstar possam entrar e vender instrumentos financeiros para os chineses. É isso que os Estados Unidos querem. E vamos falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Muito bem, vamos continuar. Ok. Assim, no cenário geopolítico, parece que os Estados Unidos estão tentando conter a China. Então, esta é Teherã e é isto que a China está tentando fazer. A China está tentando construir uma rede ferroviária de alta velocidade que ligará Pequim à Europa, atravessando toda a Ásia Central. Esta é uma rota terrestre que Pequim pretende utilizar para manter o comércio com Europa. Como você pode ver neste mapa, Teherã é o eixo ou o centro desta rede comercial. Bem, sem Teherã, Pequim não teria acesso à Europa. Além disso, Moscou também considera Teherã muito importante para o acesso ao comércio norte-sul. Sem Teherã, Pequim depende completamente da Rússia. Pequim não quer se tornar dependente da Rússia. Pequim se vê como o terceiro eixo de poder no mundo. Certo, você tem os Estados Unidos, você tem a Rússia e então você tem a China. Do ponto de vista geopolítico, a China não quer se tornar parceira nem dos Estados Unidos, nem da Rússia. Ela quer se tornar independente. Ela quer criar sua própria esfera de influência. Certo? E é por isso que o Irã é muito, muito importante. Então, muita análise geopolítica, analistas geopolíticos acreditam que Pequim é forçada a apoiar o Irã nesta guerra. E o que eu quero mostrar a vocês é que, na verdade, não é esse o caso. Tudo bem, a China pode querer se tornar independente dos Estados Unidos e da Rússia, mas na realidade isso não é possível. Tudo bem, agora corre um boato. Há alguns dias foi anunciado o acordo que Trump e Xi assinarão em Pequim.
Xi Jinping promete investir US$ 1 trilhão americanos nos Estados Unidos, principalmente fábricas que produzem carros elétricos. Isso é muito importante. E Laura Ingraham, que trabalha na Fox News, acha que isso é algo ruim. Ela acredita que isso é sobre a China chegar e tentar comprar os Estados Unidos. Como vou mostrar para vocês depois, isso é absurdo. Ok, eu acho que esse acordo vai acontecer, mas é um acordo que mostra que a China, no fim das contas, depende dos Estados Unidos, ao invés de querer dominar os Estados Unidos. Certo, tudo bem. Então, como podemos entender a visita de Trump? Bem, novamente, nesta aula, o que quero mostrar a vocês é que as analogias históricas são uma maneira realmente poderosa de entender o presente. Assim, a visita de Trump hoje é análoga à visita de Nixon em 1972. Certo, então você não sabe disso? Mas antes de 1972, os Estados Unidos eram hostis à China, principalmente por causa de Taiwan. Durante a Guerra Civil Chinesa, os americanos apoiaram fortemente Chiang Kai-shek e o Kuomintang, KMT. Eles perderam e foram para Taiwan. E quando isso aconteceu, os Estados Unidos disseram que, antes de mais nada, só reconheceriam Taiwan como o governo oficial da China. Em segundo lugar, recusaremos fazer qualquer negócio com a República Popular da China. E, em terceiro lugar, eventualmente ajudaremos Taiwan a tentar assumir o controle. China. Em 1972, quando Nixon visitou o país, isso representou uma mudança radical em relação a 20 anos de política externa americana, ok? E a questão então é, por que ele faria isso? E a resposta é, em 1971, o choque Nixon. Portanto, se você conversar com historiadores, eles lhe darão inúmeras razões diferentes para a visita de Nixon à China. A principal razão, do ponto de vista deles, é que Henry Kissinger, que era o conselheiro de segurança nacional de Richard Nixon, estava tentando triangular entre a China e a União Soviética, certo? Ele estava tentando colocar a China ao lado dos Estados Unidos para derrotar a União Soviética. Isso não é verdade. Isso é apenas algo que os historiadores inventaram. A verdadeira razão é que em 1971, Nixon retirou o dólar americano do padrão ouro. E agora o ZEWA. O dólar não vale nada. Antes você podia pegar o ZIL, dólar, e trocá-lo por ouro. Agora não vale nada. Se não vale nada, o que você faz agora é criar demanda por isso. Basicamente, você precisa criar um esquema Ponzi. Assim, Nixon fez duas coisas para resolver esse problema e criar o ZEWA, esquema de política do dólar. A primeira coisa que ele fez foi criar algo chamado petrodólar. O petrodólar é o mecanismo pelo qual a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, vendem seu petróleo exclusivamente para os Estados Unidos, dólares. Então agora, antes do valor do ZEWA, o dólar estava atrelado ao ouro, ao padrão ouro e agora o valor do ZiCal. O dólar está atrelado ao petróleo, ok? Se você quer comprar petróleo e todo mundo quer comprar petróleo, você precisa do ZEWA, dólares. E existe algo chamado petrodólar, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é relevante para nós é a China, ok? Abertura. A estratégia é transformar a China em uma base de produção para a economia global, certo? Assim, o Oriente Médio vende petróleo para o mundo, mas agora a China venderá produtos manufaturados para o mundo. E a China também o fará utilizando os Yuan, dólares. E esses dois fatores juntos criam a economia global atual. Tudo bem? Certo, então o que eu vou fazer agora é explicar para vocês por que os Estados Unidos fizeram isso, ok? Isso é algo chamado Comunicado de Xangai. Isso foi publicado em 1972 e basicamente estabelece a estrutura de premissas básicas para toda a cooperação e diálogo futuros entre EUA e China. E a estrutura de Xangai basicamente resolve a questão de Taiwan. E, em relação à questão de Taiwan, os especialistas americanos chamam isso de ambiguidade estratégica, ou seja, os Estados Unidos não serão claros sobre a questão de Taiwan em relação à China. Então, o que os Estados Unidos vêm dizendo há muito tempo é:
Nós não apoiamos a independência de Taiwan. Isso é apenas ambiguidade estratégica. A China preferiria que os Estados Unidos dissessem: nós nos opomos à independência de Taiwan. Nesse caso, os Estados Unidos estariam agora obrigados a impedir que Taiwan se tornasse independente. Certo, é isso que a China preferiria, mas os Estados Unidos praticam a ambiguidade estratégica dizendo: nós não apoiamos. Eu não ficaria surpreso se nos próximos meses Trump mudasse rapidamente essa postura e declarasse que os Estados Unidos são contra a independência de Taiwan. Na verdade, os Estados Unidos apoiam a unificação da China com Taiwan. Certo? Isso seria uma mudança radical em relação às administrações anteriores. E eu vou explicar mais adiante por que Trump faria isso e também por quê. Na verdade, é muito estratégico e inteligente para os Estados Unidos querer apoiar Taiwan e China. Reinvocação, ok? Muito bem, então deixe-me explicar agora o que é a relação China-EUA. Na verdade, um relacionamento se baseia em teorias. Isso é o que aprendemos nesta aula, ok? Isso é algo que você não aprenderá em nenhum outro lugar. E isso é mera especulação da minha parte. Por favor, leve isso em consideração. Por favor, me faça perguntas. Por favor, debata comigo, ok? Mas esta é a minha teoria de como os Xinyu e a China trabalham juntas. E uma vez que você entenda essa teoria, poderá então fazer certas previsões sobre como os Estados Unidos e a China irão se comportar daqui para frente. E com base em se essas previsões se concretizam ou não, você pode então descobrir se essa teoria está correta ou não, certo? Muito bem, então a primeira coisa a entender, e algo que venho ensinando bastante nesta aula, é que a realidade é uma alucinação. É algo que imaginamos coletivamente juntos. E, novamente, a analogia, a metáfora que uso é a alegoria da caverna de Platão, onde você imagina cerca de 1 milhão de pessoas acorrentadas juntas, todas olhando para uma parede, certo? Essa parede está vazia. Atrás da parede, atrás das pessoas, há uma grande fogueira, onde a elite, certo, não sabemos quem são, certo? Mas eles projetam sombras na parede. E então as pessoas que estão acorrentadas não sabem o que está acontecendo nos bastidores. Elas só veem o que está à sua frente, que é a parede. Elas veem essas sombras e começam a criar uma realidade em torno dessas sombras. Elas acham que essas sombras são reais e pensam e criam mitologia, religião, toda uma estrutura em torno dessas sombras, certo? E é a isso que chamamos de realidade. Certo, então a mensagem principal aqui é que a verdadeira riqueza é a nossa atenção, ok? A verdadeira riqueza reside na nossa consciência. Na verdade, nossa consciência é o que é real. Todo o resto é apenas uma ilusão. Todo o resto não passa de uma sombra. Seu corpo é uma sombra, ok? A pessoa à sua frente é uma sombra. Este quadro negro é uma sombra. O que é real é aquilo que está dentro da sua cabeça. Sua consciência é o que é real. Ora, o poder reside na capacidade de direcionar e controlar essa atenção, ok? Eu exerço poder sobre você, fazendo com que você pense da maneira que eu quero que você pense, fazendo você enxergar o que eu quero que você veja. Ok? Assim, posso fazer você ver essas sombras e fazer você pensar que é real, e isso é o verdadeiro poder. E essa ideia, uma vez compreendida, explica a realidade em que vivemos. Ok? Então, vou pegar essa ideia e aplicá-la à realidade para mostrar como funciona. Na própria base da realidade está o império. É o império americano que é capaz de obrigá-lo a sentar e olhar para a parede. Então, as pessoas que manipulam o fogo projetando sombras são os mestres do jogo. E esses são os membros da elite financeira, incluindo o Bank of America, os acordos de liquidação, o Federal Reserve, Wall Street, cidade de Londres. Basicamente, capital privado. Juntos, eles criam as condições para este jogo. Eles são capazes de direcionar nossa atenção. E o mecanismo que eles utilizam para isso é, naturalmente, o capital, ou EUA, dólares. E então o jogo cria algo chamado economia global, a economia global. Mas para que este jogo funcione, os mestres de jogo precisam discutir o fato de que, na verdade, eles são quem manda. Então eles criam instituições que fingem ser objetivas, internacionais, imparciais e justas, mas que, na verdade, são controladas pelos mestres do jogo. Essas incluem, é claro, a ONU, a OMC, a UE, o Banco Mundial, certo? Muitas e muitas dessas organizações. E então, para justificar e legitimar esse sistema, para fazer você acreditar que essas sombras são reais,
Eles, a mídia, a educação e a cultura, fazer lavagem cerebral, doutrinar você para que acredite que esse sistema é real, quando tudo não passa de uma alucinação, ok? E a partir disso, claro, você tem um sistema legal para fazer cumprir o sistema, bem como costumes, hábitos, valores e normas, certo? Então este é um mecanismo de imposição para forçar você a acreditar que o sistema é real, ok? A mídia, a educação e a cultura fazem uma lavagem cerebral em você para que acredite que o sistema é real. E então você mesmo quer impor o sistema aos outros por meio de costumes e normas, entendeu? Bem, este é um sistema muito frágil, porque tudo isso não passa de uma alucinação. Existem, portanto, mecanismos de fiscalização que garantem a estabilidade desse sistema. E esses mecanismos de aplicação da lei são crime, inteligência, espionagem, basicamente redes de espionagem e ciência. E esses três mecanismos são controlados pelos verdadeiros poderes deste mundo e incluem o capital transnacional, basicamente capital privado, sociedades secretas e famílias da elite. E o que os une é basicamente o software, o sistema operacional, que é o que chamamos de oculto. Ok? Estudaremos mais sobre o ocultismo posteriormente. Muito bem, então é assim que o mundo foi projetado. Repito, tudo isso é alucinação. Uma coisa que você não percebe sobre o sistema é que a partir dessa alucinação, eu posso realmente me projetar em outra força e criar outra alucinação, certo? E foi isso que Richard Nixon fez. A partir desse sistema, para manter o império, para manter a supremacia do dólar americano, certo? Ele criou duas novas alucinações, e elas são o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico e a China, não é mesmo? GCC e China, tudo bem? Então, o que sustentava esse sistema antes era o ouro. O fato de que o dólar americano sempre podia ser trocado por ouro. Quando isso acabou, então você precisa criar duas novas alucinações para disfarçar a alucinação, certo? Então, o que aconteceu foi que, nas décadas seguintes, esse sistema vai se transportar e se impor ao GCC e à China, certo? Este sistema aqui. Ela se imporá tanto no Conselho de Cooperação do Golfo quanto na China. Em outras palavras, e isso é realmente importante para vocês entenderem, a China é uma alucinação de uma alucinação. Não é real. Certo? Explicarei melhor isso mais tarde, ok? Muito bem. Então, uma vez que essa ilusão seja imposta aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, e à China, isso criará demanda para os ICEUA. Dólar. E isso cria certa estabilidade para o ZPAUA. Dólar. E isso tornou a China muito, muito rica, ok? Mas tudo isso não passa de uma ilusão. É tudo uma miragem. Existem alguns problemas com esse sistema. Em primeiro lugar, a China não tem nenhuma criatividade, ok? Por quê? Porque se você está tendo alucinações, não há nada em que se basear. Você é a sombra de uma sombra. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é extração de riqueza. A ideia aqui é que toda a riqueza criada pela China deve retornar à sua origem, porque as pessoas dentro da China apreciam o renminbi, cujo valor se baseia inteiramente no ZMW, dólar. Então você vai ficar no quarto B ou no quarto do ZEUA, dólar. É claro que você quer o ZEUA, dólar, ok? E o terceiro problema é a fragilidade desse sistema, ok? Significa que se esse sistema, essa alucinação é instável, então a China é ainda mais instável, porque é uma alucinação de uma alucinação. Certo? Você entende? Ok, então, uma vez que entendemos isso, começamos a reavaliar o que aconteceu nesses últimos 10 anos. Por que os Estados Unidos e a China travam essa guerra comercial? O motivo é que a China acredita que poderia ser independente dessa alucinação. Na verdade, ela poderia criar sua própria alucinação. E ele realmente disse, não, pessoal. Não, vocês serão nossos dependentes. Então começaram essa guerra comercial. Com isso, o que houve? Muito dinheiro e muitas pessoas começaram a fugir da China e voltar para os Estados Unidos. E agora o que a China reconheceu é que, em primeiro lugar, podemos realmente abandonar essa ilusão. Porque se essa ilusão desmoronasse, nós também desmoronaríamos. Então, uma coisa que podemos fazer é realmente formar um casal, ok? Para nos vincularmos ainda mais ao sistema. O que estou dizendo é que os Equire, a economia global, estão sob muita pressão. Existem dois principais beneficiários da economia global, os Estados Unidos e a China. Portanto, ambos estão fortemente empenhados em manter a ilusão, a alucinação, que é a economia global, ok? E para perceber o quão frágil tudo isso basta pensar nos Emirados Árabes Unidos, ok? Os Emirados Árabes Unidos.
Os Emirados Árabes Unidos pareciam ser um lugar muito próspero, certo? Possuía universidades americanas, como Georgetown e Cornell. Isso fez com que as pessoas mais ricas acorressem a Dubai. Parecia invencível. Mas no momento em que você ataca os Emirados Árabes Unidos, tipo, o Irã acaba de lançar um míssil contra os Emirados Árabes Unidos. A ilusão se desfaz e os Emirados Árabes Unidos desaparecem. Entendeu? É assim que essas ilusões são precárias. Um único golpe no lugar certo e toda a ilusão se desfaz. Você nunca poderá trazê-lo de volta, ok? E é disso que a China tem medo agora. É por isso que a China e os Estados Unidos precisam trabalhar juntos. Porque o importante é preservar a natureza da própria realidade. A pior coisa que pode acontecer é se as pessoas acordarem desse sonho. Porque se as pessoas acordarem desse sonho, tudo desmorona de uma vez. Certo? Faz sentido, pessoal? Alguma pergunta até agora? Está tudo claro para nós? Certo, tudo bem. Então, agora que temos essa teoria, vamos falar sobre essa ideia de forma concreta, certo? Muito bem. Os Estados Unidos costumavam ser o país mais poderoso do mundo em manufatura. Antes eram o Reino Unido, depois vieram os Estados Unidos. Certo, os Estados Unidos estão em azul, não é? E então a China os superou. Isso foi feito de forma intencional, não é mesmo? O objetivo estratégico é usar a manufatura para extrair a riqueza da China e transferi-la de volta para os Estados Unidos da América. Atualmente, a China é o país mais poderoso do mundo em manufatura na atualidade, certo? E este é um mapa que mostra isso melhor, certo? Agora, a China está em primeiro lugar, os Estados Unidos passaram para o segundo, Japão e Alemanha estão praticamente estáveis. Isso é intencional. A intenção é integrar a China à economia global, torná-la dependente da economia global e, portanto, salvá-la quando está sob pressão, ok? Uma das principais e mais impactantes consequências da rápida ascensão econômica da China no cenário mundial é o expressivo e persistente déficit comercial que se estabeleceu entre os Estados Unidos e a nação chinesa ao longo dos últimos anos. Infelizmente, esse déficit comercial é uma consequência natural da ascensão da indústria manufatureira chinesa. Por quê? Porque o objetivo é forçar a China a comprar mais produtos do ZWO, dólares, ok? Para dar suporte ao esquema Ponzi. Portanto, este é um sistema que beneficia os americanos. Quando Trump chegou ao poder em 2016, ele disse: não, 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 não. Isso mostra que a China está se aproveitando de nós. E Trump não gosta muito disso. Não, foi projetado dessa forma. Você precisa criar demanda para o ZWO, dólares. Se a China está comprando muitos produtos do ZWO, dólares, isso é uma coisa boa. A China está negociando ativos reais, a energia de seu povo, por ativos falsos, o que é exatamente o que os Irineua fazem, dólares. Portanto, é um ótimo negócio para os Estados Unidos. Mas Trump disse: não, este é um mau negócio. E foi isso que levou à guerra comercial. O que levou à guerra comercial foi a OMC. Assim, em 1999, a China negociou sua entrada na OMC, a Organização Mundial do Comércio. E é isso que vai tornar a China rica e a maior potência manufatureira do mundo. Mas para entrar na OMC, a China teve que concordar com várias condições. As duas condições mais importantes eram proteger a propriedade intelectual. Certo? Você tem que proteger a propriedade intelectual de outras nações. E você tem que fazer cumprir isso. E a outra coisa era abrir o setor financeiro. O objetivo é a conversibilidade entre USD e renminbi, certo? Então, essas são as duas coisas que os Estados Unidos queriam da China. Em primeiro lugar, para garantir que todos os ZWO da propriedade intelectual seria rigorosamente protegida na China. A segunda coisa é permitir que qualquer chinês converta seu dinheiro em dólares americanos. Dólares. Como você pode imaginar, essas duas exigências são realmente ruins para a China, ok? Portanto, a China não era muito rigorosa na proteção da propriedade intelectual. Foi isso que levou à ascensão da Huawei. Basicamente, a Huawei pode pegar a propriedade intelectual da Apple e fabricar esses ótimos computadores. Então, no ano de 2016, quando Trump assumiu o poder, os computadores da Huawei eram, na verdade, melhores do que os da Apple. Porque a Huawei estava constantemente inovando e tentando tornar seus computadores o mais baratos possível. Enquanto isso, a Apple era basicamente um monopólio, certo? E isso levou os Estados Unidos a impor sanções comerciais à Huawei porque ela estava sendo competitiva demais em relação à Apple. O segundo problema é ainda pior. Por quê? Se você pensar bem, se você simplesmente abrir o seu setor financeiro, todo o dinheiro na China depende dos Estados Unidos, porque os chineses percebem que somos uma ilusão de uma ilusão.
O dólar americano é mais valioso. O renminbi é baseado no dólar americano, então não faria mais sentido simplesmente converter todo o seu renminbi em dólares americanos, Mas então isso, é claro, causaria o colapso da economia chinesa, certo? Então, o governo chinês se recusaria a abrir o setor financeiro. E foi isso que iniciou a guerra comercial em 2016. Desculpe, não em 2016, em 2018. 2018 foi quando a guerra realmente começou, até hoje. Então, nos últimos 8 anos, essa guerra vem acontecendo. Porque os Estados Unidos estão tentando proteger sua propriedade intelectual e porque querem abrir seu setor financeiro. O motivo pelo qual Trump veio à China, o motivo pelo qual ele trouxe tantos executivos é porque a China basicamente concordou em abrir seu setor financeiro. Certo, vou falar sobre isso mais adiante.